Curtis Jackson, mais conhecido como 50 Cent, nasceu em Nova York a 6 de julho de 1975. 50 cresceu num bairro conhecido como Jamaica, na zona sul de Queens, em Nova York. A zona está muito mais calma hoje em dia, mas entre os anos 80 e 90 era um dos maiores mercados de droga ao céu aberto que existia nos Estados Unidos. O tráfico de drogas e o elevado número de homicídios fazem parte da história daquele lugar, e os moradores de Queens acostumaram-se a viver em meio à violência. A 38-year-old man is dead and 2 others in the hospital after a triple shooting this morning in Queens. In Queens, police are looking for the killer who shot a man point blank. Investigators are piecing together a triple murder in Queens. A murder mystery in Queens where police discovered 3 bodies inside a house in South Jamaica. 1 person is dead, 3 others injured following a shooting in Elmhurst, Queens. Police have released surveillance video of a deadly shooting in Queens. 50 Cent foi criado pelos seus avós numa casa com mais 9 crianças, visto que a sua mãe passava a maior parte do tempo nas ruas e ele nunca conheceu o seu pai. O jovem conta que a sua mãe, que se chamava Sabrina Jackson, traficava drogas quando ele era criança. Ela estava envolvida com os gangues em Queens e acabou por ser assassinada quando o jovem tinha apenas 8 anos. Até hoje, ninguém foi acusado pelo crime. 50 Cent tornou-se um jovem revoltado após a morte da sua mãe e ele envolveu-se em problemas na escola e começou a passar mais tempo nas ruas. O jovem tinha apenas 12 anos quando começou a vender drogas em Queens. Aquela zona era uma espécie de mercado de drogas onde a venda e o consumo eram feitas a céu aberto e em plena luz do dia. 50 Cent já era conhecido pelos traficantes locais por ser filho de Sabrina, e isso fez com que fosse protegido por muitos naquelas ruas. Com apenas 14 anos, 50 foi detido após levar drogas para a escola. O jovem declarou que a droga era para consumo próprio e, tendo em conta o facto de ser menor de idade e sem passagens pela polícia, ele não foi preso e teve apenas de cumprir um programa de reabilitação para toxicodependentes. 50 não aprendeu a lição e voltou para as ruas onde o crack gerava milhões de dólares a jovens como ele. Ele ficou conhecido em Queens por ser muito violento e rapidamente ganhou o respeito de todos naquelas ruas. Os seus amigos contam que ele tinha uma crew a trabalhar para ele 24 horas por dia. O jovem, com apenas 16 anos, dominava um quarteirão em Queens. This is my nigga, this is hood, you know what I'm saying? Son ran that block. That whole block was his. Niggas used to hustle for son. Everybody used to get money for that nigga. I think 50 is as authentic as they come. He's a bona fide street gangster. He was one of the biggest, youngest drug dealers at that time. He was out here with us. Yeah, he had that shit on, man. The whole hood was pumping for 50. Oh, for the real? whole motherfucking hood. I don't go fuck you. Son cracking 9495, you was pumping for 50. Wow. Yeah, he had the whole block pumping. Aos 17 anos, ele voltou a ser preso, desta vez por vender drogas a uma agente paisana. A polícia depois revistou a sua casa e encontrou cocaína, heroína e 15 mil dólares. A acusação pediu uma pena entre 3 a 9 anos de prisão, mas por ser menor de idade, o jovem conseguiu um acordo onde teve de cumprir apenas 6 meses num programa conhecido como Shock. Quando voltou para as ruas, 50 Cent continuou a vender drogas em Queens, mas ganhou também interesse pela música. Inspirado por tantos outros como ele, que transformaram as suas experiências em letras de rap, o jovem decidiu seguir o mesmo caminho. Em 1996, ele conheceu Jam Master Jay, um dos membros do grupo Run DMC. Eles criaram a ligação de imediato e 50 conquistou uma oportunidade para mostrar o que valia a um dos músicos mais bem-sucedidos da altura. O jovem acabou por assinar um contrato com a sua gravadora chamada JMJ Records, e foi Jay que o ajudou a dar os seus primeiros passos na música. I got in the game, I met Jam Master Jay a while, like 3 years ago. He kind of like, he taught me how to write in song format. Like, okay. So he helped me a lot.
Foi nessa altura que ele adotou o nome 50 Cent, inspirado em Calvin Martin, um jovem de Brooklyn que era conhecido por roubar outros traficantes. Ele era o verdadeiro 50 Cent nas ruas de Nova York. It's also a gangster's name in New York City from Fort Greene Project. Financially, I exceed where he was at in the street. But every time they say my name in certain environments in New York City, they go, remember 50 Cent, so they remember him. A 13 de outubro de 1997, 50 Cent e a sua namorada tiveram um filho chamado Marquise Jackson. 50 tinha apenas 22 anos e a chegada do seu filho fez com que levasse ainda mais a sério a sua carreira na música. Apesar de ter aprendido bastante com Jam Master Jay, 50 acabou por sair da sua gravadora sem lançar nenhum álbum. Ele conseguiu uma oportunidade bem melhor em outra label e assinou o contrato com a Columbia Records. No entanto, o dinheiro que o rapper ganhou com o novo contrato foi quase todo para pagar a sua saída do contrato com a JMJ Records, pelo que, apesar de ter assinado com uma das maiores labels do país, 50 continuava falido e voltou para o tráfico de drogas no seu antigo bairro, que continuava a ser considerado um dos lugares mais perigosos do estado de Nova York. Gun violence in New York City reaches another high, 10 shootings in just 24 hours. Communities demand change as shootings skyrocket across the city. Today, nearly 24 weapons were recovered from a high school in Queens. 10 people are hurt in what investigators are calling a gang attack in Queens. But we begin with breaking news in Queens tonight, where police say an innocent woman got caught in the middle of a gunfight. There's no question that crime is up. There's no question that these horrific, high-profile tragedies need to stop. And there's no question that this fear of crime is real and growing. Em 1999, 50 Cent lançou uma música que mexeu com a indústria. A faixa chamava-se How to Rob e na letra 50 falava sobre roubar algum dos maiores nomes do rap como Jay-Z, DMX, Big Pun, Wu-Tang Clan, entre muitos outros. Foi essa música que chamou a atenção de todos para o jovem de Queens, que tinha um enorme talento. Foi também nessa altura que começou o conflito entre 50 Cent e o rapper Ja Rule. Segundo 50, um dos seus amigos roubou Ja Rule e desde então eles passaram a ter vários desentendimentos. Os rappers encontraram-se no aeroporto em Atlanta e decidiram conversar cara a cara. As testemunhas dizem que 50 Cent atacou o seu rival e isso gerou um confronto físico entre os dois grupos que estavam presentes. Mas isso foi apenas o começo do problema entre eles. Em março de 2020, 50 Cent e Ja Rule estavam no mesmo estúdio chamado The Hit Factory em Manhattan. Nesse dia, Ja Rule e o seu grupo decidiram ir até o local onde 50 Cent estava e, armados com facas e tacos de beisebol, atacaram o rapper e aqueles que estavam com ele. Demorou alguns minutos até que conseguissem separá-los e 50 Cent acabou por ser esfaqueado no meio da confusão. Isso só veio a piorar a situação entre eles, tanto na música como nas ruas. Ja Rule era protegido por um dos maiores traficantes de Nova York daquela altura, um homem conhecido como Supreme McGriffin, chefe de um gangue chamado Supreme Team. Supreme investiu milhões de dólares provenientes do tráfico de drogas na carreira de Ja Rule e muitos outros rappers de Nova York. 50 e Supreme eram velhos conhecidos das ruas e os rumores que corriam era que Supreme tinha posto um prémio sob a cabeça de 50 por atacar um dos seus protegidos. A confusão entre 50 Cent e Ja Rule fazia com que Supreme perdesse dinheiro e ele decidiu que a forma mais fácil de resolver essa questão seria apenas eliminar 50 Cent. Foi aí que 50 lançou outro single chamado Ghetto Cologne, onde ele faz referência a vários traficantes do seu tempo. Nos primeiros versos dessa música, o jovem mencionou o nome de Supreme, assim como do seu sobrinho, conhecido como Prince. E muitos acreditam que foi esse o motivo para o que veio a acontecer com o rapper a seguir. A 24 de maio de 2020, 50 Cent estava dentro do carro de um amigo, à porta da casa onde morava com os seus avós em Queens, quando um homem armado apareceu de repente e começou a disparar sobre eles.
o rapper foi baleado 9 vezes, incluindo um tiro na cara. Apesar de ter levado 9 tiros a queima-roupa, felizmente o jovem sobreviveu ao ataque. 50 Cent e aqueles que eram próximos do jovem revelaram mais tarde que quem o tentou matar era um jovem de Brooklyn chamado Daryl Baum, também conhecido como Homicide. Ele também era um antigo conhecido de 50 e era famoso naquela zona por ser um assassino. Ele tinha relações com grandes nomes da indústria e era também um dos melhores amigos de Mike Tyson. Segundo consta, ele foi contratado por Supreme, o traficante que protegia Ja Rule e a quem 50 Cent fez várias menções nas suas músicas. Daryl Baum foi morto a tiros 3 semanas depois do ataque a 50 Cent. I dedicate this fight to my brother, Daryl Baum, who died. I'll be there to see you. I love you with all my heart. Oh God, man, what? I had to bury my best friend, and I dedicated this fight. I wasn't going to fight. I dedicated this fight to him. I was going to rip his heart out. I'm the best ever. Após meses de recuperação, 50 Cent estava pronto para voltar ao trabalho e continuar a sua carreira na música. Mas a esta altura, a sua antiga gravadora, Columbia Records, e todos os seus executivos não queriam estar associados ao jovem. Ele tinha muitos inimigos e demasiada controvérsia à sua volta. E foi nesta altura que a gravadora decidiu cessar o seu contrato com o rapper. 50 Cent decidiu voltar para o tráfico de drogas. Ele estava novamente nas ruas de Queens, onde muitos ainda o queriam morto. Naquela altura, Queens continuava a ser uma zona bastante violenta, onde ocorriam mortes frequentemente. O facto de não ter o apoio da sua antiga gravadora não parou o rapper. Muito pelo contrário, ele começou a fazer mixtapes independentes e passou a trabalhar mais do que nunca para mudar a sua situação. 50 lançou várias faixas direcionadas aos seus inimigos, incluindo o famoso barão de drogas que o tentou matar, Supreme McGriffin. A sua música ficou tão conhecida que uma das suas mixtapes, chamada Guess Who's Back, chegou aos ouvidos do rapper Eminem, que adorou cada faixa do projeto. Eminem contou que levou a mixtape até Dr. Dre, que decidiu que queria trabalhar com 50 depois de ouvir a primeira música. No mesmo dia, eles entraram em contrato com o rapper e no dia seguinte, 50 Cent estava em Los Angeles para negociar os termos do seu novo contrato. O rapper era agora a nova contratação da Shady Records. And Dre got wind of my buzz in New York City and they flew me out to Los Angeles. I met him, I met Dre. And I know creatively there's no place I could be that is better than Shady Aftermath. Mas quando tudo parecia estar a correr bem para 50 Cent, ele perdeu o seu mentor, Jam Master Jay, a 30 de outubro de 2002. Ele foi morto com um tiro na cabeça quando estava no seu estúdio. Ele era uma grande inspiração para 50 e a sua perda marcou muito não só o jovem, mas todos no mundo do hip-hop. O homicídio do rapper não foi resolvido até hoje. Big shout out to my man 50 Cent doing it, you know what I'm saying? Me and him go way, way, way back, man. That's one of my shorties, man, coming up in the game. One of the best MCs in the world, man. Watch this boy shine, for real. Apesar da perda do seu mentor e do perigo iminente de que a sua vida também fosse roubada, 50 Cent continuou focado na sua carreira e em janeiro de 2003 o rapper lançou o single In The Club e foi essa música que fez com que ele ficasse conhecido em todo o mundo. No mês seguinte, o rapper lançou o seu tão esperado álbum Get Rich or Die Trying. 50 Cent era agora um dos maiores nomes da história do hip-hop e um ícone a nível mundial. A música do rapper podia ser ouvida em bairros por todo o mundo e ele tinha mais dinheiro e fama do que alguma vez sonhara. No entanto, ele decidiu continuar a trabalhar ainda mais e após uma temporada de concertos por todo o mundo, o rapper começou a preparar o seu segundo álbum. A 3 de março de 2005, 50 Cent lançou o seu segundo álbum chamado The Massacre, que vendeu milhões de cópias e solidificou o seu nome na indústria da música. O jovem tinha agora 2 dos maiores álbuns da história do hip-hop e investia também no seu grupo, conhecido como G-Unit, que era integrado por outros membros como Lloyd Banks, Tony Yayo e The Game.
Todos os membros do seu grupo lançaram álbuns a solo, gerando milhões de dólares para 50 Cent. Nos últimos anos, ele investiu também em outros negócios fora da música, como a venda de água que gerou milhões de dólares, assim como a sua parceria com a Reebok, de onde surgiu os ténis G-Unit, vendidos por todo o mundo. No entanto, o sucesso trouxe também inimigos, e 50 viu-se envolvido em conflitos com grandes nomes da indústria, tais como Nas, Jadakiss e Fat Joe. Mas para além dos seus rivais, 50 teve também problemas com o rapper The Game, alguém que ele considerava seu amigo e fazia parte do seu grupo. Após o lançamento do seu primeiro álbum, The Game começou a ter alguns desentendimentos com 50 Cent e chegou mesmo a fazer amizade com alguns dos seus inimigos. 50 sentiu que Game não estava a cumprir o seu papel enquanto membro dos G-Unit, e isso rapidamente gerou um problema entre eles. 50 Cent acabou por despedir The Game da sua gravadora numa entrevista em direto numa estação de rádio chamada Hot 97. Game sentiu-se desrespeitado e, uma vez que estava em Nova York, decidiu dirigir-se até a estação de rádio com um grupo de amigos para acertar contas com 50 Cent. As testemunhas contam que Game e o seu grupo chegaram ao local quando 50 ia a sair com os seus amigos e, após uma breve troca de palavras, houve um confronto físico e uma troca de tiros entre os dois grupos. Esse foi o fim da parceria entre dois talentosos rappers que têm dezenas de músicas em conjuntos que são consideradas clássicos do hip-hop. Cent não deixou que os problemas o abalassem mais uma vez e continuou a trabalhar na música e nos investimentos que tinha em outras áreas. A 11 de setembro de 2007, 50 lançou o seu álbum Curtis. O lançamento do álbum foi marcado para o mesmo dia que Kanye West ia lançar o seu projeto chamado Graduation. E 50 disse que se Kanye vendesse mais álbuns do que ele ia deixar de fazer música e acabar a sua carreira para sempre. A aposta chamou a atenção de todos e foi uma excelente estratégia de marketing. E apesar de Kanye West ter vendido mais álbuns, eles tiveram em conjunto a semana com mais vendas de álbuns da história do hip-hop até então. Os dois projetos geraram milhões de dólares aos artistas. Já no ano de 2009, 50 Cent lançou o seu quarto álbum chamado Before I Self-Destruct. 50 trabalha hoje com a produção e realização de filmes e documentários, tendo mesmo a sua própria empresa chamada G-Unit Films. O rapper possui também parte de uma empresa de produção e vendas de bebidas alcoólicas chamada F&V Vodka. E apesar de não ter apostado tanto na música ultimamente, ele parece ser mais bem-sucedido do que nunca. Os seus negócios e investimentos continuam a gerar milhões de dólares e ele continua a expressar o seu lado artístico em outras áreas. O jovem que cresceu nas violentas ruas de Queens é hoje um dos homens mais bem-sucedidos dos Estados Unidos.